Fala, empresário e pessoas de sucesso. E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Empreenda Cast. Um podcast que vai falar, na realidade, sobre negócios e histórias. Porque, afinal de contas, todo negócio começou com uma boa história. E aí, você que está aí nos assistindo, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o teu like para que a gente possa produzir mais materiais para ajudar você. A nossa finalidade, o nosso objetivo aqui é apenas um. É te motivar a tirar a tua ideia do papel. Você que quer começar a empreender, não sabe por onde começar, vou trazer cases de sucesso, pessoas assim como você e eu, que estão começando, pessoas normais que já apanharam, que já precisaram se reinventar, que já abriram um negócio, já abriram, enfim, pessoas que já têm experiência, que vai com certeza trazer dicas importantes para poder te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, claro, como eu já falei, o episódio hoje é o episódio 01, é o primeiro episódio. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante, Luciano Aquino. Muito difícil você não conhecer, mas se você não conhece, eu vou falar um pouco mais sobre o Luciano Aquino. Um empreendedor nato, um pai, um amigo e um cara assim que tem um pensamento fora da curva, né? Eu, por exemplo, tenho a minha empresa há muito tempo. A gente começou, como a gente vai falar sobre isso já, a gente começou ali como profissionais atuando ali sobre escritório de contabilidade e a empresa dele, mas logo virou uma amizade e Luciano tem uma visão sobre negócio assim fora do comum. Você que conhece ele com certeza vai certificar exatamente o que eu estou falando aqui. Então, sem mais delongas, né? Já falei um pouco mais aqui sobre o Luciano, falei sobre a visão que ele tem, sobre os negócios, ele vai falar um pouco mais sobre as empresas que ele constituiu, o que funciona hoje, o que não funcionou na época, como começou. Enfim, tem muita coisa boa aí chegando. Eu peço a você que não saia, não pule esse vídeo, porque vai valer a pena. São dicas bem importantes que vai te ajudar, com certeza. E aí, Luciano, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, José. Fiquei feliz demais em poder participar desse podcast 01 aí. Show de bola. Vai entrar para a história. Massa. Né? Fico feliz aí demais com você, com suas ideias, né, inovadoras, sempre ajudando os empreendedores a dar um up, né, nas suas empresas. Nossa empresa é testemunha disso, né, do nosso crescimento. Toda empresa precisa 100% de um bom contador. Verdade, isso faz parte do sucesso ou da derrota de qualquer empresa. Um contador bom, ele faz com que qualquer empresa suba. Um contador ruim pode quebrar qualquer empresa. Um contador e uma empresa funciona basicamente como um casamento. Né? Uma boa mulher, uma mulher dedicada, ela edifica o lar, a família, né? Da mesma forma um contador. Então, Deus colocou você no nosso caminho e graças a Ele que, além do nosso convívio de empresas, tornamos-nos amigos, né? Verdade. Isso foi muito bom. Através do nosso amigo, né, Jonathan, né, do Hellwell Pet Shop, que eu já vi aqui o banner dele passando, né? Tá Jonathan, como patrocinador, Hellwell. um dos nossos apoios aqui. Jonathan inclusive, já deixar aqui marcado para ele estar conosco aí nesses episódios, os próximos episódios. É necessário. O cara é bom. Tem muita coisa ali, não tem não, Luciano? Tem o que ensinar, viu? O cara, o QI dele é elevado, é fora da curva, é show de bola. Jonathan faz parte da nossa história, né? Verdade. Da nossa história. Verdade. Inclusive foi uma indicação dele, né, Luciano? Eu chegar à tua empresa, visitar a tua empresa, Cleuto me ligou, né? Disse, olha, eu quero que você visite um amigo. Eu já tinha feito uns trabalhos lá, né? Já tinha organizado a questão da empresa dele, estava dando, inclusive, naquele momento, os primeiros passos também. Mas aí já tinha a empresa de Luciano, que era uma empresa já famosa, de renome na cidade. Era Skate Surf na época, né, Luciano? Skate Surf, isso. Era Skate Surf. E aí eu visitei Luciano através da indicação dele. E aí, Luciano, como é que foi? Foi, show de bola. Então, com a indicação de Jonathan, né? Conhecemos Jussier Barros e a J Barros Contabilidade. Vínhamos de um contador totalmente errado, que trabalhava da forma antiga, não tinha acompanhado as mudanças legislativas sobre empresas e tal. Eu vinha de multas e mais multas. Na época eu tinha recebido uma multa de mais de R$100 mil do governo.
E eu coloquei essa bomba na mão do Jussier. Eu acho que esse foi o pontapé inicial. Foi. Não, esse foi o teste, né? Eu acho que Foi o o Luciano teste. disse assim, pera aí, vamos ver, vamos... Coloquei logo essa bomba na mão da J Barros Contabilidade. Eu disse, Verdade. meu irmão, se tu resolver esse pepino aqui, O negócio tá feito. tu é o cara. E Jussier, com a expertise dele, foi atrás, estudou o assunto, estudou o caso, descobriu todos os erros de como sanar, erro por erro, e graças a Deus, né, resolveu o problema. Nós ficamos felizes demais. E aí começou essa parceria de sucesso que dura até hoje, né? Verdade. Da loja Skate Surf, que era uma loja que eu tinha de marcas, de surfwear, de roupas e tal. A gente foi para a loja Megatori, continuou a parceria. E hoje, atuando fortemente no ramo de massagens, eu tenho clínicas de massagem aqui em João Pessoa e em Campina Grande. Continua nossa parceria de sucesso, continua. E essa parceria, acredito eu, que durará Amém. dezenas de anos, né? Verdade, Enquanto as empresas estiverem no mercado, a J Barros Contabilidade fará parte Se Deus quiser. desse sucesso. Bicho, isso é muito bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala aqui em minutos, né, um pouquinho do resumo do que aconteceu, a gente, na realidade, aqui tá falando de anos de história, né? Porque eu acho que o Luciano me fez agora voltar quase 10 anos aí no tempo. Por aí. E a gente fez aquela visita e realmente tinha umas coisas que precisavam ser ajustadas, né? E a gente correu atrás. Eu assumi aquela dívida como se fosse minha e minha meta era tentar reduzir o máximo que eu pudesse. E eu acho que naquele momento, como você bem falou, Luciano, eu acho que Deus ele não une só pessoas, ele une propósitos, né? E eu acho que com aquele desafio que tu me deu, também acabou, por consequência, aproximando ali e deixando naquele momento de ser estritamente profissional. Passou a ter realmente esse vínculo de amizade, né? Isso. E essa amizade, e aí, enfim, aí as nossas famílias se juntaram e a gente viajou inúmeras vezes. Foi. Eu acho que se a gente for falar sobre viagens aqui também, inclusive uma que a gente fez só, que eu acho que foi a mais massa de todas, eu acho que teria que ser um outro episódio também pra gente poder falar que foi resenha demais. Mas aí, Luciano, conta pra galera, eu queria saber assim, a Skate Surf, ela teve o seu sucesso, realmente se tornou uma empresa de renome ali em Bahia, região metropolitana. Eu sei que a galera conhecia demais, até pelo tempo, né? Mas como é que começou essa ideia da Skate Surf, né? De onde nasceu essa ideia? Vou contar. É uma longa história, mas eu vou contar resumidamente para a galera. Fica à vontade, entender. chama em casa. Hein? Isso, é. A loja até então era Skate Surf, né? Aqui na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, para quem estiver assistindo de outros estados, de outros lugares. E voltando um pouco na história da loja, tudo começou eu e minha namoradinha, Cristina. Eu engravidei ela e essa gravidez era inesperada. E daí eu tinha que criar alguma coisa para sustentar essa família que ali se iniciara, né? Massa. E no dia que essa notícia surgiu da gravidez, eu estava com 2 amigos conversando e eu tinha uns 18 anos de idade nessa época. E eu, caramba, bicho, o que é que eu vou fazer da vida, meu irmão? Eu tenho que criar algum negócio para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha no sangue o empreender que vinha já do meu pai e tal, né? Meu pai tinha supermercado e sempre viveu de comércio, né? E eu tinha isso no meu sangue, eu não tinha vontade de trabalhar para ninguém, eu queria trabalhar para mim mesmo. E foi aí que deu um estalo, assim. Como tudo na minha vida, eu sou muito decidido, né? Verdade. Eu sou muito decidido. E eu decidi em coisa de meia hora, eu decidi, vou vender roupa. Do nada. E nessa decisão eu me lembrei de um amigo que viajava para Caruaru. Caruaru é um grande polo, né? Têxtil aqui no Nordeste, em Pernambuco. E eu liguei para esse amigo Rogério e disse, Rogério, no dia que tu for viajar para Caruaru, eu vou também.
Se tiver vaga para mim, eu vou. E ele disse, eu vou hoje, meu irmão. Eu disse, então eu vou. Eu tinha R$ 800 guardado. Peguei esses R$ 800 e marquei o horário com o Rogério e ele veio me buscar e fomos para Caruaru, na van. Tinha outras pessoas, claro, na van. E eu pensei assim, quando eu estava dentro daquela van, eu pensei, caramba, bicho. Como é que eu vou comprar roupa para vender a outras pessoas se eu não compro nem para mim vestir? Porque quem comprava roupa para mim era minha mãe, né? E eu fiquei pensando, caramba, eu tenho que ter uma estratégia. E eu olhei para algumas mulheres que estavam dentro daquela van e aquelas mulheres mostravam que tinham uma experiência já em roupa. Eu digo, o que essas mulheres comprar, eu compro. Eu vou seguir essas mulheres aí na feira. Para onde essas mulheres for, eu vou atrás. O que ela comprar, eu vou comprar. E foi assim que aconteceu. Chegamos lá em Caruaru, tumulto de gente do caramba. E eu segui duas mulheres que estavam, umas mulheres que pela conversa, na viagem, eu percebi que elas eram desenroladas. Eu disse, pronto. Aí a mulher ia para um banco da feira lá, porque é tudo na feira lá em Caruaru. Aí ela dizia, bote 2 bermudas dessas. Eu dizia, bote 5 para mim. A mulher dizia, bote 5 camisas dessas. Eu dizia, bote 20. E por aí foi. Tudo que as mulheres compravam, eu comprava mais ou menos parecido. Colocava também o meu gosto um pouco naquele momento, mas era bem parecido do que elas compravam. Eu disse, se elas estão comprando é porque vende. Eu vou comprar. E aí enchi um sacolão de roupa. Com R$ 800 eu comprei tanta roupa no mundo. E já deixei esses dois coleguinhas meus, que era Daniel, um deles, e eu deixei eles sobre aviso de Daniel e Júnior, né? Que são 2 rapazes lá da Bonfim, Senhor do Bonfim, a rua. A rua, conheço. Eu disse, Daniel, eu vou para Caruaru e vou trazer roupa barato para vender. Eu vou vender quase de graça. Tu sai aí na rua dizendo a todo mundo que amanhã tem roupa quase de graça. E foi o que aconteceu. Cheguei de madrugada em casa, quando o dia amanheceu, o povo já estava na minha porta esperando aquela roupa barata. Então o marketing foi bem feito. Foi bem feito. E aí, abriu-se as sacolas e tome venda para cima. No primeiro dia eu bati recorde de venda, porque eu nunca tinha vendido nada, então era recorde. Era o recorde. Né? Vendi em poucos dias tudo que eu tinha trazido de Caruaru. E aqueles R$ 800 se transformaram em cerca de R$ 2.000. Eu era o homem naquele momento mais feliz do mundo. Eu era o homem mais feliz do mundo. E foi aí que começou todo empreendimento. Bicho, eu acho massa isso aí, porque assim, pode até ser que em algum momento da empresa você com certeza faturou bem mais do que isso. Mas eu acho que esse primeiro faturamento aí é o que torna o cara assim, pô, o meu sonho tá se concretizando. Acho que o meu sonho tá dando certo. É verdade, é verdade. Como tudo na minha vida, eu sempre coloquei Deus. Eu sou infiel, eu sou pecador, mas eu sempre coloquei Deus na frente de tudo. Antes de tudo isso, eu orei a Deus em silêncio, pedi a Deus direção, que isso é importante para você que está assistindo aí. Você coloque sempre Deus na frente. Se você colocar Deus na frente de todas as suas decisões, pedir a Deus direção, discernimento, mansidão, domínio próprio, Deus lhe seguirá e fará com que todo o seu projeto seja sucesso. Verdade. E foi assim que eu fiz. Eu coloquei Deus na frente e disse, Senhor, me guia. Eu não tenho sabedoria e eu só espero de ti. E foi isso que Deus fez. Deus honrou com a minha vida e até hoje, desses R$ 800 eu vivo. E minha vida, graças a Deus, empresarial é um sucesso. Em tudo que eu fiz. Em Verdade. Tudo que eu fiz. Em tudo que tu tens feito, tem sido bem sucedido, né? Eu sempre digo lá no escritório com os empresários que eu sempre converso, eu falo exatamente sobre isso. Eu acho que qualquer negócio
que tem Deus como sócio, ou seja, quando você traz ele para perto, o sucesso é questão de tempo. Porque por mais que a gente se desespere, como você falou, né? Sou infiel, eu tenho meus defeitos, e quem é que não tem, né? E quando a gente fala sobre empresário, quando a gente fala sobre negócio, é que os desafios são grandes. Mas uma dúvida que ficou, Luciano. Então, a Skate Surf, lá na Engenheiro do Carvalho, aquela toda estrutura, não foi bem assim que começou, né? E aí começou o local. Qual foi? A Bonfim mesmo? Rua Senhor do Bonfim, Rua da Caixa Econômica, na cidade de Bahia, região metropolitana de João Pessoa, na garagenzinha da minha casa, que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, e, enfim. Era na garagem mesmo da minha casa, e começou com essa sacola de roupa com R$800, e na próxima semana eu viajei novamente, e continuou essas viagens, e essa garagem foi se modificando, e eu botava um estante, e eu comprei um manequim, e eu fui melhorando. Esse meu amigo Daniel começou a me ajudar, ele tomava conta lá enquanto eu fazia cobrança. O cara do marketing, né? Isso. E tudo isso começou a partir desses R$800. Massa. E a loja se transformou, e eu coloquei uma vitrinezinha, e já reformei. Isso com o passar do tempo, né? Meses, anos e tal. E se transformou na loja Skate Surf, né? Realmente. E até então, antes de ser Skate Surf, que ainda nem nome tinha. Nem nome né? tinha. Era Luciano da Roupa. Eu pegava uma mochila e eu estudava no Dávila Lins. É uma escola que tem aqui na bem cidade tradicional, de Bahia. é verdade, Isso. na Engenheiro do Carvalho. Eu estudava no Dávila Lins, e eu levava a mochila todo dia para a escola. Tinha gente que tirava onda comigo, que dizia que escola não era... E eu levava, vendia roupa. Aí eu levava calote também dos estudantes, dos amigos. Quem nunca, né? É verdade. Mas tudo isso faz parte também, né? Verdade, faz parte. Tudo isso faz parte. E foi um tempo difícil, claro, que aí minha mulher estava grávida, e foi morar na casa dos meus pais comigo, mas esse negócio foi fluindo cada vez mais, foi com dificuldade, porém sempre subindo degrau por degrau, e é o que acontece com qualquer negócio sólido, qualquer negócio que tem uma história, acontece dessa forma. Nunca um negócio de sucesso começa lá de cima. Todo negócio de sucesso começa de baixo, aos poucos. Então foi assim que começou a nossa loja Skate Surf. Caraca. Então acho que pra galera que tá assistindo, se o podcast acabasse agora, já teve vários insights aí, ideias que realmente ajudarão a galera a empreender. Porque assim, muitas vezes, Luciano, eu escuto muito isso também lá no escritório, às vezes a gente quer começar um negócio, né? Não, mas eu não tenho capital suficiente para começar. Eu não tenho, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? Mas na realidade, já baseado sobre a tua história, e não é uma história apenas de algo que a gente leu no livro, né? Skate Surf era real, foi real, é o seu sonho, né? Sua família foi sustentada daqueles R$800, então a gente vê que eu acho que vale mais a ousadia, a coragem de enfrentar do que tentar esperar estar tudo pronto para poder começar. Pois é, né? tem uma frase que eu gosto dela demais, que é: o feito é o melhor do que perfeito. Verdade. Porque às vezes a gente busca muito a perfeição, começar. Um exemplo, o cara tem um sonho de ter uma loja de sapato, né? Aí ele já imagina uma grande loja cheia de sapato. Beleza, essa imaginação é boa. Porém, ele não deve esperar ter o dinheiro suficiente para ter essa loja. Ele pode começar com um par de sapato. Ele pode comprar ali um par de sapato, vender, comprar 2 e 4 e por aí o negócio começa. E um dia ele vai ter essa loja que ele tanto sonhou. Né? Temos um exemplo do nosso querido Silvio Santos. Né? Silvio Santos começou engraxando sapato, comprou uma carteirinha numa praça. Você que ainda não leu a história do Silvio Santos, biografia leia, dele, né? A história do Silvio Santos é uma história inspiradora que serve para qualquer pessoa que tem vontade de abrir um comércio. E por aí vai. Todo comércio precisa ter base. E a base é começar. Né? Tem que começar um momento. Se você tem um sonho, comece hoje, amanhã, comece. Empreender é fácil, só precisa coragem. Né? Você pode comprar um
um pack de água mineral e vender no sinal. E daqui a meses ou anos você pode ter um supermercado, né? Porém, tem que começar, né? Verdade. Não adianta dar desculpa, né? A desculpa sempre se tem, né? E Verdade. aí você vence esse... É aquela questão da zona de conforto, eu acredito. Né? Porque às vezes a gente pensa sobre, não, eu vou empreender, mas amanhã, como eu falei, né? Só quando eu tiver o capital, só quando eu tiver o recurso, só quando eu tiver as pessoas. E eu acho, Luciano, que na realidade isso aí é inerente a 99% das pessoas. Né? É verdade. Porque, assim, ter essa sua praticidade de conseguir, eu acho que é uma coisa que a gente também se deu muito bem por conta disso, porque eu sou um cara muito metódico, de analisar e tal. E já Luciano, aí você tá, Luciano, eu tô pensando em fazer, dá certo, vamos fazer quando amanhã e tal. E eu acho que isso aí é que traz a É coisa verdade. pra fluir, porque senão fica no mundo das ideias, pô, e não sai nunca. Sai nunca, É verdade? Ô, Luciano, e deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre a skate surf, teve toda a sua história, todo, enfim, o que você contou. Altos e baixos, com certeza, muitos desafios, né? Como você também bem falou. Mas chegou um momento em que a Megatória, ela já trouxe uma outra identidade, ela já trouxe uma outra cara. E aí, o que foi que te fez optar em mudar e decidir, enfim? Nesse ínterim, se passaram 15 anos de loja skate surf, né? E aí a gente já estava na Engenheiro de Carvalho, que é uma avenida principal da cidade de Bahia, né? Aqui na Paraíba. E a loja já tinha um bom sucesso, né? Ela já era a principal loja da cidade nesse segmento. Porém, como tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, esse é o lado bom. A loja era sucesso, porém o lado ruim do sucesso nesse segmento foram os assaltos sofridos, né? Ao longo desses 15 anos, na nossa loja Skate Surf, fomos assaltados 6 vezes. Cada assalto gerava um trauma, gerava uma ferida que acabou me causando uma depressão, ansiedade, muitos males, e eu comecei a perder o gosto por esse segmento. E eu sonhava em deixar esse segmento. E eu sofri um acidente de moto, inclusive você ajudou bastante, correu atrás, e nesse acidente eu quase perco os movimentos, né? Você sabe disso. Sim, sim. Onde minha bacia quebrou em 4 Fraturou pedaços em e 4 tal. lugares. E aí, nesse sofrimento de recuperação desse acidente, eu comecei a refletir na vida que não estava valendo a pena passar por todos esses traumas de assaltos e tal. E eu pensei em várias estratégias. E uma das estratégias foi, vou mudar o segmento da minha loja. Vou continuar vendendo roupa, porém eu não quero mais roupa surfwear. Quero uma roupa muito visada pelos bandidos e tal. E foi aí que eu pensei em mudar e surgiu o nome Megatória, né? Aí eu remodelei toda a loja, mudei todo o layout da loja, estilo, e criei a loja Megatória, que com essa criação continuamos também com a parceria, né, com a J Barros Contabilidade. E a loja Megatória foi esse segundo pontapé, né? Foi um recomeço, era uma estrutura diferente, tudo diferente, a roupa diferente, o tipo de cliente diferente, porque o cliente anterior da loja Skate Surf era um cliente mais jovem, e o da loja Megatória já era um pai, um pai de família, um trabalhador, um cara de 40 anos por aí, 30 e poucos anos, era outro público. E foi aí esse desenrolar, né? A loja Megatória. E depois da loja Megatória, a gente vai falar mais sobre isso, mas depois da loja Megatória, eu fiz cursos, me especializei em massagem, estudei bastante sobre o assunto, me captei e abri clínicas de massagem aqui em João Pessoa e em Campina Grande, que hoje é a Toque Suave Massagens, né? Que é um sucesso aqui na Grande João Pessoa e em Campina Grande. E hoje
também atuamos nesse segmento, que é o segmento de relaxamento, massagem e depilação e etc, né? Massa. E aí, galera, já deu pra entender o porquê o cara veio, né? Já deu pra entender. A gente falou de 3 negócios, sucesso. E assim, realmente, onde o Luciano, ele tem colocado a mão, Deus tem abençoado, né? Como a gente já falou aqui. E é sobre essa questão de visão de negócio, né? Dando um passo atrás ali, antes de chegar na Toque Suave, a questão da empresa, da Megatory, eu acho que reformular é bastante, porque a gente acha que é só mexer a parede, pintar uma cor diferente ali, né? Só que na realidade tem muito mais coisa que precisa ser feita, né, Luciano? Tipo, Verdade. desde a linguagem que você vai atender o cliente, até o item, teus fornecedores com certeza mudaram, eram outros e tal, né? Então eu acho que tem que conhecer bem o cliente, né? Eu acho que tem que buscar ali a questão de entender o que ele gosta, porque empreender na realidade nada mais é do que resolver um problema. Não é verdade? O mundo tá cheio de problemas, então a gente precisa escolher um e resolver para aquela pessoa que está com aquele problema, não sabe por onde começar. Então, seja comigo na contabilidade, eu quero entender melhor o que o cara precisa para eu poder cada vez mais oferecer um serviço melhor. Seja na área de confecção, o cara tá ali desesperado, não sabe nem... Tipo eu, a galera sempre brincava comigo, dizia que eu me vestia no modo aleatório, porque nada combinava com nada. Então, tipo, você às vezes chega na loja, você não quer só comprar aquela bermuda ou aquela calça. Você precisa ouvir do cara lá o que combina com o quê, O estilo, qual né? é o estilo. E eu acho que tu precisou aí dar também uma turbinada, uma pesquisada sobre isso, com certeza, Isso. né? E assim, a gente resumiu bastante, eu resumi Sim. bastante sobre essa história, mas dando alguns passos atrás também, nossa parceria começou, ainda era skate surf, Sim, né? skate ainda surf. era skate surf. E tínhamos um contador anterior, né? Que não era tão bom, né, e fazia a contabilidade da forma errada e antiquada, e acabou gerando para a loja Skate Surf uma multa gigantesca, uma multa de mais de 100 mil reais no governo estadual aqui da Paraíba. E foi através desse sofrimento, dessa multa, que conhecemos o Jussier, a J. Barros Contabilidade, indicada por nosso amigo Jonathan, da Real Isso. Pet Shop. Tá aqui, ó, o banner dele. Jonathan nos apresentou, né? Você e a J. Barros. E aí foi quando você... Eu coloquei essa bomba na sua mão, né? Acho que foi o desafio, não foi? Ó, vamos lá, tu resolve aí, eu vou trabalhar Eu contigo. disse, não, vou colocar essa bomba na sua mão. Se você resolver, Verdade. você é o cara. E você resolveu, né, essa bomba aí. E eu disse, não, pô, eu já tinha conversado com dezenas de pessoas sobre esse assunto, outros contadores também, e nenhum dava solução. Verdade. A solução que dava era só pagar e pronto. Acabou. Né? E a J. Barros Contabilidade, com você à frente, resolveu essa dor, né? Era uma dor muito grande, né? 100 e poucos mil reais, né? Tá louco, meu amigo? E foi aí que eu vi, eu disse, não, pô, Jussier é o cara, né? Eu disse a Jonathan, né? Sim. Nosso amigo Jonathan, eu disse, meu irmão, o cara resolveu o meu problema, bicho. A questão da multa, ele começou a estudar o assunto, levou para casa, estudou o caso direitinho, viu as falhas, viu os erros, e resolveu ponto a ponto. E graças a Deus ficamos muito felizes com essa resolução. E foi aí que começou a nossa parceria de trabalho, né? Eu disse, meu irmão, comecei a admirar o seu trabalho, comecei a ver o modo que você atendia-nos, né? Com seriedade, com destreza, com inteligência, mostrando conhecimento que tinha, porque eu era acostumado com o contador anterior que não sabia me explicar nada, né? Eu lembro disso aí. E daí eu comecei a lhe admirar, primeiro como profissional, que até então a gente não se conhecia pessoalmente. Pessoalmente, verdade. Comecei a lhe admirar como profissional e eu disse, não, pô, eu em casa conversava bastante com minha esposa, né, Cristina. Eu conversava bastante com ela e dizia, caramba, meu irmão, esse Jussier resolveu o problema. Eu tenho que ser grato a esse cara a vida toda, pô, porque era um problema muito sério, né? Era um problema que, no meu nível atual, eu quebraria, né? Verdade.
E graças a Deus, eu quero salientar isso para o público saber, né? Um bom contador, ele faz parte do sucesso de qualquer empresa. Porém, um mau contador, ele pode quebrar também qualquer empresa. E seja ela no nível que for. Proporção também que Isso, for. Então, nossa parceria começou assim, através de um trauma, de um problema muito sério, que foi solucionado. Verdade. Né? Daí, o prolongamento da nossa parceria, que, ao meu ver, pela minha vontade, não acabará nunca. Amém. Né? Não Amém, acabará sim. nunca. É o que eu sempre digo lá no escritório, sabe? Eu criei uma frase lá que falava exatamente sobre isso, né? A J. Barros Contabilidade hoje ela não cuida de CNPJs, ela cuida de sonhos. Porque como você falou, o teu CNPJ, que a galera vê skate surf, né? Ou Megatory, na realidade foi o seu sonho. Foi a sua tábua de salvação para sua vida, pô. Foram os 800, foram o sangue, o dinheiro que você tinha, o suor, né? Então, a J. Barros hoje a gente enxerga muito dessa forma. A gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu tomei aquela dívida dos 100 mil como se fosse para mim. Eu digo, pô, não, tem que ajudar a Luciana aí, tentar ver o que é que a gente consegue reduzir, brigar. E uma das coisas que você muito me falava, né, quando tinha dúvidas, era porque, pô, eu conseguia entender, que eu nunca entendia. Isso. Falava numa linguagem, tipo, um grego com contabilês e tal, e eu não entendia. Eu digo, não, Luciano, eu vim para tentar simplificar, né, porque a ideia da contabilidade é essa. Eu não posso tomar uma decisão pela empresa, mas a minha função é te dar as alternativas para você encontrar o melhor caminho. E dali, eu acho que depois desse pepino aí resolvido, dessa bomba aí que a gente conseguiu resolver, eu acho que o que era só profissional acabou sendo também social, virou uma amizade, virou, enfim, né? Verdade, e aí a gente segue. Queria desde já também agradecer aí, porque você sempre compra minhas ideias, né? Como eu falei no início lá, às vezes eu sou aquele cara que tem uma ideia e vou ali, não, mas a gente vai fazer, e o Luciano vai lá, não, vamos fazer amanhã, vamos botar o negócio para andar. E isso é massa. Luciano, sobre isso, eu lembro também um dia bem difícil aí, Cristina me ligou, falando que você tinha sofrido um acidente, né? Isso. E o nosso amigo aí, a gente sempre retorna a esse ponto, porque é uma amizade aí, é um triunvirato ali, realmente nós três, assim, tem uma ligação muito forte. Talvez a galera que nos vê hoje nem entenda, né, que a amizade da gente foi forjada exatamente por esses momentos de dificuldades aí. E Cristina me ligou hoje, Luciano sofreu um acidente e eu liguei para Cleuto, a gente se juntou, correu, aquela coisa toda. E ali eu vi um novo Luciano, pô. Um Luciano que precisou se reinventar, um Luciano que precisou... Estava diante de um desafio imenso, porque foi uma fratura bastante numa região complicada, que era a bacia, né? Podia comprometer, se eu não me engano, os teus movimentos, inclusive, não foi isso? É verdade. E a gente precisava correr atrás de cirurgia, eu e Cleuto, enfim, atrás de hospitais ali, tentando te transferir, aquela coisa toda. E como é que foi a cabeça de Luciano naquele momento? Poxa, e agora? Empreender dessa forma, o que fazer? Porque foi daí que eu acho que você também já abriu uma mente para outras coisas, não foi? Verdade, verdade. Foi naquele momento ali, em 2018, sofri esse acidente muito sério, muito grave, né, onde fraturei a bacia, a região da bacia, em 4 lugares. Corri o risco de perder os movimentos da perna, né? Perder os movimentos. E nesse sofrimento aí, eu passei meses, né? Sofrimento e tal, naquela recuperação, onde você ajudou demais, né? Principalmente no dia do acidente e os dias subsequentes. Eu refleti muito na vida, quase perdi a vida ali. E nessa reflexão foi quando eu resolvi mudar, né? Mudar minha vida no geral. Comecei a refletir que na loja Skate Surf, como a gente vinha falando, era um sucesso e tal. Porém, tínhamos sofrido 6 assaltos e eu pensava muito em mudar esse meu negócio, o estilo do negócio, e foi aí que a gente mudou para a loja Megatory, né? E depois desse acidente, eu comecei a refletir na vida, comecei a pensar mais em ter uma qualidade de vida, né? E depois que eu mudei a loja para Megatory, mudei o estilo de roupa, mudei tudo, eu também comecei a estudar novos caminhos, né, a seguir. Eu comecei a estudar, eu
eu queria já deixar de vender produtos, né? E queria vender serviços. Né? Era um sonho que eu tinha. Eu disse, caramba, bicho, eu cansei de produto, de estoque. Comércio, né? A estrutura toda, logística, e né? eu digo, meu sonho é abrir um serviço. Eu pensei em botar um lava-jato, lava-carro, né? Pensei em várias coisas. E em uma delas eu, sendo usuário, eu conheci e estudei sobre a massagem. E sempre gostei muito de receber massagem, muito bom. E eu vi um nicho de mercado aberto aqui em João Pessoa. Comecei a estudar o assunto, me especializei e foi aí que eu abri a clínica Toque Suave Massagem. Abri a primeira aqui em João Pessoa, na Paraíba, e 2 ou 3 anos depois abri também em Campina Grande. E hoje é sucesso absoluto, a clínica Toque Suave Massagem. Fora também que eu tenho um sítio aqui na cidade de Jacaraú, a gente cria gado, cria animais e a gente também comercializa nesses outros segmentos também. Massa. É como eu falei, né? Tipo, a questão de Luciano ter vindo aqui é para trazer e mostrar a você que realmente sempre há tempo para começar, né? Independente da situação, independente do capital, independente de como esteja a sua vida agora, se você quer começar, você precisa agir. Essa é um ponto muito claro. Agora, Luciano, o cara que vendia roupa, né? Ir para uma questão de massagem, porque assim, não tem como eu posso dizer, um ponto em comum em nada, né? Você tinha que comprar bermuda, calça, camisa, e agora não, agora a compra já é uma outra coisa, são, não sei, cremes e tal, e qual o melhor creme, eu sei que você falou que buscou cursos e etc, mas assim, como é que uma pessoa que de repente está ali já saturado daquela ideia do que já faz, ele quer mudar, ele quer recomeçar. Ainda dá tempo, e qual seria o primeiro passo para ele poder mudar de negócio? O primeiro passo é estudar. A internet aí tá aí. Você com esse novo podcast que está aqui para ensinar pessoas que têm vontade de abrir um negócio ou de mudar de negócio. Foi o que eu fiz. Eu caí em campo no estudo. Tudo que tinha de vídeos sobre o assunto que eu me interessava, que era massagem, tudo que tinha falando sobre esse assunto, eu comecei a ler, eu comecei a assistir vídeos e comecei a me especializar nesse assunto, né? Eu comecei a estudar marketing digital também na internet, e foi no marketing digital que eu aprendi algumas estratégias, que é diversificar suas fontes de ganho. Show. E é exatamente aí que cai. Que uma coisa de roupa não tem nada a ver com massagem, que não tem nada a ver com criação de animais. Eu diversifiquei minhas fontes de renda. E eu uni coisas que eu gosto, que eu me sinto bem em trabalhar, ao meu lucro, né? Eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de animais, que é onde eu tenho o nosso sítio lá em Jacaraú, que produz, além disso, produz verduras e outras hortaliças. E uni também a massagem, sempre gostei muito de massagem, tinha o sonho de ter um serviço em uma das minhas empresas. E a dica que eu dou a você, estude sobre o assunto, sobre a empresa, sobre o negócio que você tem vontade de abrir. Estudei bastante. E é certeza de sucesso. Todo negócio vai ter suas dificuldades. Sim. Porém, o sucesso, para quem se especializa, para quem estuda, para quem se forma naquele assunto, naquele segmento, é garantido. O sucesso é garantido. Eu acho que, se eu não me engano, foi Benjamin Franklin que falou uma vez que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, né? Então, realmente, se você quer entender mais sobre alguma área, sobre alguma coisa, você precisa se debruçar sobre aquilo, buscando conhecimento, né, sobre o mercado, como você bem falou. Eu acho que essa questão da diversificação também é algo que só mostra o quanto você é um cara fora da curva, porque a gente não pode colocar
todos os ovos da galinha de ouro num saquinho só, né? Que aí você tá saindo da padaria, caiu aquilo ali, acabou-se. Então, se você tem um aqui, outro ali, acaba que se esse não tiver tão bem, o outro vai te suprir. Se esses dois não tiverem bem, tem um terceiro. Pois é. Então, eu acho que essa questão de diversificação também é muito top, é muito top. E sobre essa questão da clínica, né? E aí você teve a visão de expandir. Foi algo que deu certo. Começou em João Pessoa, se eu não me engano, Começou né? em João Começou Pessoa, aqui na Paraíba. Isso. E foi um boom logo no início. Isso não é normal em todos os negócios. Porém, como eu falei, como eu estudei bastante, eu já abri o negócio focado no que ele se propunha. Entendi. Né? Então eu atingi o público correto, o marketing digital que eu estudei, eu apliquei nas redes sociais. Eu lembro que tu fez até um curso em Recife, não foi, se eu não me engano? Eu fiz um curso com Érico Rocha. Érico Rocha. Então eu aprendi bastante e coloquei o aprendizado em prática. Né? Eu pratiquei o marketing digital da maneira correta, atingi o público correto e o sucesso da clínica foi imediato. Nos primeiros dias da clínica aberta, bombou de cliente e até hoje bomba de cliente, né? A gente tem... E com esse sucesso, começaram a surgir clientes de outras cidades e os clientes pediam na internet, abre aqui em Campina, abre. Aí a gente viu que a maior quantidade de clientes pedindo seria de Campina Grande e foi aí que a gente também abriu uma filial em Campina Grande, que é sucesso total também. É a famosa pesquisa de mercado, né? É entender onde a galera está precisando, onde a galera quer aquele serviço e você ir para cima para poder resolver. E ainda temos projeções para abrir filiais em outras cidades também. Mas aí é algo para um pouco mais para frente. Cenas dos próximos capítulos, né? Como diz a história. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu queria que vocês já começassem a mentalizar e entender falamos aqui sobre processo, falamos sobre passos, né? Não queremos te vender uma ideia de que empreender é fácil, é mil maravilhas. Não, Luciano falou sobre os altos e baixos, falou sobre os momentos em que pesou muito sobre ele, né? Trouxe ansiedade e tal, de tantos problemas e situações que aconteceram. Mas, recapitulando, né? Você não precisa estar 100% pronto para começar um negócio. Isso é fato. Ele já mostrou na prática que isso aí é um ponto que você pode fazer, você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. E um segundo ponto que a gente conversou nessa noite foi exatamente sobre a questão de estudar e manter as suas estratégias de negócio. Porque você precisa conhecer bem o que você quer fazer, qual o mercado que você precisa atingir, qual é o cliente, o tipo de cliente, o perfil e qual o item, serviço ou produto que você quer vender e negociar. Luciano, sobre essa parte de conhecimento, para a gente também deixar amarrado, eu acredito que é inerente a todo empresário essa questão, pelo menos de buscar informações, de ler, de gostar de, enfim, livros, seja através de um podcast como esse, seja artigos, seja blog, enfim, mas buscar o conhecimento, como você falou. E aí eu queria perguntar, tem algum material, algum livro, alguma coisa que você leu, alguma coisa na época que você indicaria para a galera? Olha só, eu tenho uma referência muito forte para indicar para as pessoas que têm vontade de abrir um negócio, de mudar seu negócio, de expandir. A primeira referência que eu tenho é Silvio Santos. Eu não me canso de falar desse homem aí como empresário, como pessoa também. Se você ainda não leu, se você ainda não assistiu ou viu algo sobre a história de Silvio Santos, leia. A história de Silvio Santos é magnífica. Silvio Santos criou um império no Brasil, virou um dos homens mais ricos do país. E ele começou sendo engraxate. Verdade. Ele sendo engraxate de sapato. Comprando uma carteirinha. Isso. No livro dele, na história dele, mostra que muitas das vezes ele não tinha o dinheiro para almoçar. Muitas das vezes o almoço dele era um abacaxi, ele falou, uma fruta, porque ele não tinha o dinheiro para almoçar. O primeiro empreendimento dele com produto foi que ele, engraxando sapato na Praça da Sé, ele viu um certo homem vendendo carteira. E ele ficou olhando assim, não tinha cliente para ele engraxar sapato, e ele vendo aquele homem vendendo carteira, e o homem vendia muitas carteiras.
E ele olhou assim e o cara... Era muita gente comprando as carteiras do cara, aí a carteira acabou. Aí o cara virou as costas e saiu para comprar mais carteiras. Ele seguiu o cara de longe e viu onde a loja que o cara comprava as carteiras para vender na praça. E ele foi lá naquela loja quando o cara saiu e comprou uma carteira com o dinheiro que ele tinha engraxado alguns sapatos. E com aquela carteira ele foi para outro ponto da praça, que a Praça da Sé é muito grande. Verdade. Ele foi para outro lado da praça e começou a gritar: pessoal, é a última carteira, não tem mais e tal. E vendeu aquela carteira. Foi na loja, comprou 2 carteiras e vendeu aquelas 2 carteiras e por aí foi. E através dessa carteirinha, esse homem criou um império, o SBT e mais 40 e poucas empresas. Né? A história do Silvio Santos é uma história inspiradora. Eu indico para qualquer pessoa que tem vontade de abrir um negócio. Eu estou resumindo muito rapidamente. Sim. E um segundo material, um segundo conteúdo, tem um livro chamado O Segredo da Mente Milionária. Esse livro é top. Inclusive, eu presenteei ele. Sim, né, já ia falar. Né? Você pode falar aí o que você achou do livro. É top das galáxias. Eu assim, o livro, ele é realmente sensacional, né? Quando foi um presente, inclusive, de Luciano, realmente. Eu sempre gostei de ler, tive o hábito de ler. E esse livro, ele, tipo, expande demais a nossa visão sobre empreender, porque ele ensina exatamente como você deve pensar para ter uma mente milionária. É porque, assim, existem vários tipos de riqueza, né, Luciano? Às vezes a gente associa muito a riqueza só com o dinheiro, né? Mas, na realidade, a riqueza da mente, a riqueza de atitudes, a generosidade, enfim, existem várias formas em que você pode se sentir e ser rico, né? Entre elas, claro, a questão financeira. Mas aqui... só fazendo esse adendo que a riqueza ela vai muito além da questão de você conseguir acumular recurso financeiro. Mas o livro, ele trata, se você não leu, enfim, Os Segredos da Mente Milionária. Vale a pena comprar. Ele traz vários cases, ele fala sobre arquivos que a nossa mente tem, né, Luciano? Fala de vários arquivos e a gente estava conversando até um pouco sobre isso, porque... Não se engane, né? A mente ela trabalha como um computador que tem várias pastinhas, inclusive a lixeira, né? Inclusive a lixeira. E tem muita gente que acumula lixo mental. Verdade. E esse lixo mental é prejudicial. Verdade. E com esse livro a gente aprende a, inclusive, dispersar esse lixo no local certo. Exato, né? Exato. Expulsar esse lixo, jogar esse lixo no local certo, né? E não ficar na nossa mente. Então, como você estava falando, uma mente rica é diferente de uma pessoa que tem muito dinheiro. Verdade. Tem gente que tem muito dinheiro e não é rico. Tem gente que tem muito dinheiro. Isso é fato. Tem uma frase que diz assim: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Né? E assim, nós que abrimos um negócio, que temos um comércio, que somos empresários, nós temos que, claro, ter Deus como seu principal mentor, colocar Deus na frente de tudo que a gente faz e, assim, lutarmos para ser prósperos. Porque riqueza e prosperidade não é a mesma coisa. Anda junto se você permitir. Verdade. Porém, tem gente que só tem riqueza material. Mas não tem prosperidade. Então, prosperidade é o que você deve buscar. Prosperidade, né? Uma mente próspera. Então, esse livro, O Segredo da Mente Milionária, a história de Silvio Santos, por exemplo, o Érico Rocha, por exemplo, no marketing digital, entre outros materiais que você pode buscar na internet nesse nicho, você vai enriquecer muito o seu cérebro, você vai ser uma pessoa próspera, com certeza. E seguir as dicas do nosso amigo aqui, Jussier Barros, Massa, né? E a J Barros Contabilidade, que vai vir cada dia aqui com pessoas de sucesso, com ideias de sucesso, né? O podcast aqui está apenas começando, né? Sim. É apenas o primeiro capítulo e vocês vão ver, pessoal, que esse cara aqui tem conteúdo, tem ideias, tem propostas para você mudar,
para você melhorar e para você progredir na vida. Massa, a galera sempre me pergunta, José, por que tu, tipo, briga tanto, bicho, pelo cliente, tenta lutar tanto? É porque assim, velho, o sucesso do meu cliente é o meu sucesso, né, Luciano? Eu quero pegar o MEI lá, eu já ajudei vários, a gente vai trazer essa galera aqui também. Então, o MEI pequenininho, pô, que achava que não poderia ser uma empresa maior e hoje é uma empresa maior, e a gente poder fazer parte desse sucesso, porque eu entendo sempre, até digo lá no escritório, às vezes a gente até aparentemente está perdendo em negócios, mas na realidade a gente está investindo porque a gente entende que o cliente estando bem, a J Barros também vai estar bem. Luciano, e sobre essa parte, bicho, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Porque às vezes a gente espera estar sempre pronto, 100% para a coisa poder funcionar. Aí tem uma frase, velho, que pra mim já é a tua cara. E quem te conhece, com certeza sabe que essa frase é a tua cara. Tu pode dizer aí pra galera qual é a frase? Eu costumo dizer assim, se lascar, lascou. Então, para começar alguma coisa, meta o aço, comece. Lascar, lascou. Vai dar certo. Ou você aprende. Verdade, velho. Ou você. No mínimo, não adquiriu faz. experiência, né? É, verdade. Da massa. Essa frase é a cara do Luciano, porque se lascar, lascou. Ele sempre dizia isso. Por quê? Primeiro você tem que fazer, José. Depois a gente vai ajustando aí os detalhes e a coisa funciona. Massa? Show então de quem bola. conhece sabe que essa frase é a tua cara, né? É verdade. Já patenteasse? Ainda não, ainda não. Luciano, pra gente tá quase caminhando aqui pro final, um outro ponto aqui também que eu acho que a gente deveria levar em consideração é o seguinte, eu acho que todo empresário de sucesso, ele também é abençoador. É isso, eu não sei se tu compartilha dessa mesma ideologia que eu, mas eu acredito que sim, porque a gente tem muita coisa em comum, né? E eu acho que um desses pontos é a questão de você ser generoso. Não como moeda de troca, barganha, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre abençoar, sobre... A gente é abençoado, eu digo isso sempre, a gente é abençoado para abençoar, né? Verdade. E eu acho que a generosidade ela é inerente ao sucesso de cada empresário, não é isso? É assim, não. E não só na vida empresarial, como na vida de seres humanos, né? Fazer o bem, querer o bem, né? Ficar feliz com o sucesso de outras pessoas. Tudo isso é uma dádiva que a gente normalmente não tem como ser humano, mas que a gente pode aprender a exercitar isso aí. E cada vez que você faz o bem ou fica feliz com o bem do outro, isso volta para você. Verdade. Da mesma forma quando você faz o mal e quer o mal da outra pessoa. A nossa tendência humana é sempre se entristecer com o sucesso do outro. Que a nossa tendência é achar que aquele sucesso deveria ser para nós. E isso vira uma inveja. Entendi. Que acaba trazendo malefício para a nossa vida. Então, se a gente exercitar e começar, toda vez que a gente vê uma pessoa se dando bem, fazendo sucesso, e a gente se alegrar, buscar se alegrar com isso, motivar outras pessoas, isso vai voltar para você, que é a lei da semeadura. Verdade. A lei da semeadura, ela não só é com ações físicas, muita gente pensa em esmolas, isso também, porém, ações mentais são muito fortes na nossa vida. Eu exercito muito isso e cada dia busco melhorar, motivar pessoas. É o que a gente está fazendo aqui agora. Verdade. Né? Como a gente estava falando nos bastidores, né, que o seu objetivo principal aqui é ajudar pessoas a melhorar de vida, a colocar em prática o que está no papel, às vezes até há anos. Anos, né? verdade. Anos. E ajudar essas pessoas vai fazer com que você se dê bem futuramente. E essa é a beleza da vida, né? Crescer junto. A gente tem, a vida da gente tem que ter base, ela tem que ter um lastro, né? A gente tem que ter deixar uma história, um legado, um né? legado de bondade, né? Para a vida dos nossos descendentes. Então, esse é o meu conselho aí para as pessoas, que
o bem sempre vai trazer o bem de volta, né? Esse é o meu... Mas eu acho que quem sabe as sementes que planta não tem medo da colheita, né? É aquela história, porque realmente, como você bem falou, é a lei da semeadura. Se a gente está plantando o bem, certamente vai voltar. Às vezes nem é por aquela pessoa em que você fez o bem imediato, né? Às vezes até aquela pessoa que você fez o bem, ela faz o mal para você. Faz o mal, pode Mas ser. aquele bem que você fez, ele vai vir como um retorno para você. E muitas das vezes 100 vezes mais, 10 vezes mais, 1000 vezes mais. Não pela pessoa que você praticou o bem, que às vezes a pessoa é ingrata e tal, mas esse bem vai voltar para você porque Deus ele vai trazer o bem para você. Não espere fazer o bem para alguém e aquela pessoa retribuir você com o bem. Não, não é isso que eu falo. Faça o bem, apenas por fazer o bem, porque esse bem vai vir multiplicado para você. Não através daquela pessoa, mas o próprio Deus fará por você. Mas, e aí quando Deus age, às vezes a gente não entende, mas vem de onde a gente menos espera, né? Pois é. Mas chega. Verdade, chega, é verdade? sim, com certeza. Aquele ditado, né? A conta chega. E essa conta chega, tanto chega para o mal que você plantou, como com certeza para o bem, quando você menos esperar. Verdade. Pronto, galera, estamos caminhando aqui para o final, né? Resumindo aí realmente em pontos, só acrescentando essa parte, o que a gente já tinha falado, né? Sobre começar, tire o seu projeto do papel, avance nisso, não deixe para amanhã. Eu até comentei sobre isso numa palestra que eu fiz recentemente. Eu falei que eu li uma vez que o lugar onde mais tem sonhos desperdiçados é o cemitério, né? Porque no cemitério tem romances que não foram vividos, tem empresas que não saíram do papel, tem declarações de pai que seria para um filho que não foi dita, ou vice-versa. Então, assim, às vezes a gente vive sempre acreditando que haverá um amanhã, mas a gente não sabe que, de repente, o último dia pode ser hoje, o momento pode ser agora, e a gente está aguardando para depois algo que poderia ser vivido agora. Não é verdade, Luciano? Tem alguma coisa aí para acrescentar, meu amigo, para os finalmente aí? Já eu vou agradecer os parceiros. Isso cabe também naquela história do emagrecimento, de fazer academia, da dieta, que todo mundo, não, vou deixar para segunda, vou deixar para... Né? Verdade, E nunca chega esse dia, né? Verdade. Então, que o seu dia seja hoje. Seja agora, seja amanhã, seja daqui a pouco. Tome atitude, comece, dê o pontapé inicial. Essa é a primeira dica aí. O homem é bom, como diz a história, o homem é bom, né? Você, espero que tenha gostado desse primeiro episódio, né? E Luciano aí com certeza trouxe muitas ideias, muitos insights, anota aí direitinho. E o teu desafio é colocar em prática exatamente o que a gente conversou nessa noite. Haverão outros episódios, vou trazer outras pessoas tão boas quanto o Luciano aqui para trazer mais ideias, mais insights. Eu quero que sua mente ela comece a borbulhar e você não consiga dormir enquanto não começar a executar aquele projeto que você está deixando sempre para depois e pode ser o projeto que mude a sua vida. Então, antes de a gente terminar, eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores, as pessoas que estão conosco, nos apoiando, né? São empresas que têm abraçado esse projeto, essa ideia aqui, que nasceu, enfim, baseado nos livros, baseados em outros podcasts. Eu decidi trazer esse podcast para próximo de você, para te ajudar a empreender. Então, assim, a Hellwell Pet Shop, né, que tem feito a diferença no mercado pet, com certeza as ideias do cara são sensacionais, é algo realmente fora da curva. Se você puder seguir, buscar aí no Instagram, Hellwell Pet Shop, você vai encontrar uma unidade mais próxima de você, porque o cara tá tão bom que se você sair de casa, é capaz de você levar uma topada exatamente na calçada do Hellwell Pet Shop. A Toque Suave, que é uma empresa do nosso amigo Luciano, que ele falou aqui, contou a história. Então, além de você começar a seguir, agora você já sabe como isso começou, como a empresa começou. Então, é muito mais interessante, é muito mais prazeroso quando você começa a seguir e dar engajamento a algo que é próximo de você, algo que você conhece a história. Então, a clínica do Luciano aí faz a diferença. Busca agora aí no Instagram para você poder já estar marcando teu horário e agendando. Clique Criativo. Cara, quem tem acompanhado a J. Barros Contabilidade tem visto o antes e o depois. Isso aí é algo que é fora, assim, não tem nem o que se questionar. Os caras não vieram para brincar. Os caras da Clique Criativo estão fazendo realmente a diferença, me dando um apoio extraordinário. E deixa eu te dizer, isso também pode ser feito com a tua empresa. É só você pesquisar aí o Instagram. Hoje tudo é Instagram, galera. Então, vai lá, começa a seguir a galera. Às vezes a gente quer apoiar tanta gente de longe, de outro estado, não sei o quê. Apoia quem tá perto, porque esse que tá perto pode te ajudar a fazer as coisas crescer, assim como tem feito com a J. Barros.
Quintal da Cícera, aí uma parceira de longa data também, inclusive mandou até aqui para a equipe hoje, para o podcast aqui, um bolinho. Então, o Quintal da Cícera oferece refeições com qualidade, aquele gostinho caseiro, sabe, de casa. Realmente, você que está na correria aí do trabalho, não tem como ir em casa almoçar, é só você ligar, eles levam, entregam até você, então fica tranquilo. Fora isso, tem a parte dos salgados, ainda tem os bolos, então vai lá, busca na rede social e também faz o teu pedido. Eu não sei aí, a galera, se eu falei de todos, se eu estou esquecendo de mais algum. Tem a J Barros Contabilidade, E né? esquecendo, valeu, Luciano, valeu, a J Barros Contabilidade, e que também tem feito a diferença aí com os empresários. Como eu falei, o motivo do meu sucesso não é a minha qualidade, não é, assim, realmente tem sido Deus colocando a mão. Claro, qualidade ela se busca com dia a dia, com provações, com lutas. Eu acho que todo empreendimento de sucesso, quer saber se realmente está tendo sucesso? Se ele resistir ao tempo. É como o Luciano falou aqui, foram 15 anos em uma loja, já vai em mais desde 2018, né, em outra, e assim a gente vai caminhando um passo atrás do outro para que a gente consiga atingir o sucesso. Eu acredito que a alegria da vida, Luciano, para a gente concluir, pessoal, não está na linha de chegada. A alegria ele está exatamente no dia a dia, a gente plantar, a gente colher, não ter medo se a gente plantar corretamente. Então, que Deus abençoe vocês. Estamos falando sobre negócios, mas falamos muito sobre Deus, porque entendemos que só estamos aqui pela permissão dele. Você não quer acrescentar mais alguma coisa? Não, show de bola. Fechou? Então, pessoal, muito obrigado. Queria agradecer demais a você que ficou até agora. Eu sei que é difícil, eu sei que é um pouco extenso, mas a ideia do podcast é essa, a gente fazer esse bate-bola, a gente conversar um pouco mais. E já fica ligado aí, porque logo mais eu vou estar dizendo quem vai ser o próximo convidado e qual vai ser o tema que a gente vai conversar. Valeu? Deus continue abençoando vocês. Um forte abraço e até mais. Show. Valeu, Luciano. Uhul.